Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pet Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. E vou trabalhar. Preciso ter energia, mas meses atrás eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tô de volta. Sabe que também não pode parar? O tratamento de tuberculose tem cura. Que tal adotar um animal de estimação? Sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. A melhor rádio. Fique ligado em tudo que acontece na cidade e em todo o estado. No Boletim Diário. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aqui na Rádio X. Boletim Diário. E agora é que me acompanhando o Boletim Diário aqui na sua Rádio X. Estamos chegando hoje, dia 29 de abril de 2024, e nossa programação é um Boletim Diário a partir de agora. Quando apresentados a repercussão negativa, que teve aí no último semana, a matéria da Rede Record de televisão, que trouxe aí que é uma cidade mais violenta do país. Meu horror, né? Ainda hoje a gente vai trazer aí um comentário do jornalista aqui da cidade que requer um Batulino. Ele falou como é que hoje pela manhã na Rádio 93 FM, que é a rádio comercial aqui da nossa cidade, e hoje tem um comentário daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também vai estar fazendo os destaques do meu amigo Alex Bahia, que vai trazer para a gente aí, né? Vamos atrás do tempo e a gente volta com outros destaques
aqui no programa de hoje. Ótima noite para vocês que vão acompanhar agora a previsão do tempo. De 8 horas, 8 minutos. Previsão do tempo e a temperatura. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de abril. Centro-Oeste. Brasília tem nesta segunda-feira sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. Buriti de Goiás, em Goiás, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia de 23 a 35 graus. A umidade relativa do ar registra de 30% a 60%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta muitas nuvens com pancadas e chuvas isoladas. A temperatura marca mínima de 24, máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 35% a 100%. Caraúbas, na Paraíba, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade relativa do ar marca de 30% a 80%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 75% a 98%. Belém, no Pará, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24, máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 75% a 95%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 30% a 70%. Campos do Jordão, em São Paulo, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia de 13 a 27 graus e a umidade relativa do ar marca de 30% a 60%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens. Os termômetros registram mínima de 18, máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 30% a 95%. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 80% a 100%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de abril indica tendência de chuva acima ou próxima da média na parte oeste da região norte. Também há possibilidade de ocorrência de chuvas na parte norte e leste da região nordeste, devido à atuação da zona de convergência intertropical, assim como o aquecimento do Atlântico tropical. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de abril, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Boletim diário. De 8 horas, 12 minutos, no web rádio Dimensão, uma ótima noite para você. Esse já destaque do Noroeste Bahia, e também as notícias já no nosso programa, né? Ela aqui é a galera que já entrou aqui no nosso Instagram, a gente também está ao vivo no nosso Instagram, @Rádio Dimensão, melhor, @Rádio Dimensão, OFP, bota lá aí, que você vai achar aí no Instagram, ok? Nosso WhatsApp é o 9, é o 33
98 é 8, 35, 35. Ele caiu em frente ao hospital local de mandar a mensagem a partir de agora. Vamos aí ao resultado do meu amigo Alex Bahia, aqui em nosso programa. Boletim Diário. Vai comemorar 151 anos de emancipação política. Prefeitura de Maraú promove ação Bota Fora contra o mosquito da dengue. Canoísta de Maraú vence Pan-Americano nos Estados Unidos e vai para as Olimpíadas de Paris. Em Maraú é registrado o primeiro caso de morte por dengue. Já já os detalhes aqui dentro do nosso Boletim Diário. Boletim Diário. De 8 horas, 14 minutos, de tarde, Mauaroia de Piauí vence na justiça e recebe indenização de acerto após as inundações de 2022. Em 2022, temos um pouquinho detalhes. Em Mauaroia, no Morro do Macau, menor de água potável na comunidade. Aqui é um pouquinho também a matéria do GTV, ok? É um pouquinho aqui em nosso programa. E como eu falei, realmente, daqui a pouquinho tem Marco Lima, que também participou com a gente ainda hoje, do Evita também, do que rolou no esporte, no fim de semana. Vamos dar efeito à nossa programação. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Bolsa Família reduz em 91,7% o número de crianças na primeira infância que vivem em famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza. Ou seja, com renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Essa é a conclusão de um estudo inédito realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A publicação, chamada Perfil Síntese da Primeira Infância e Famílias no Cadastro Único, mostra que sem o Bolsa Família, 8 milhões e 100 mil crianças de 0 a 6 anos estariam em situação de vulnerabilidade, o que representa 55,4% de todas as 18 milhões e 100 mil crianças nessa faixa etária registradas no país, de acordo com o censo 2022. Quando as famílias recebem o benefício, esse número cai dos 8 milhões e 100 mil para 670 mil. A diretora de monitoramento e avaliação do MDS, Joana Costa, explica como foi feita a análise. A gente encontra nesse estudo, a gente analisando a renda dessas famílias antes e depois de receber o benefício, a gente encontra, né, que antes de receber o benefício, 81% estava abaixo dessa linha de pobreza considerada pelo Bolsa Família. E após receber o benefício, essa percentual cai drasticamente, né? Cai para 6,7%. Então, né, quase a totalidade dessas famílias fica acima, né? Sai dessa condição de pobreza, né, como considerada pelo Bolsa Família. A diretora Joana Costa ainda destaca o papel do novo desenho do Bolsa Família, lançado no início de 2023, no quadro revelado pela pesquisa. Um desenho que considera a composição familiar, e ele não só considera a composição familiar, como ele tem um benefício específico para a primeira infância. Então, ele tem um desenho que favorece justamente as famílias que são mais numerosas, e entre as famílias que são mais numerosas, as famílias que têm crianças na primeira infância. Então tem esse benefício específico, né, de R$ 150 para crianças na primeira infância, né? É um benefício muito importante, não só porque vai aliviar aquela situação de pobreza, né, de falta de renda dessa família, mas é também muito importante para a gente romper o ciclo intergeracional de pobreza. O estudo teve como referência as famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único em outubro de 2023 e ainda analisou dados sobre o perfil das famílias e crianças na primeira infância. O levantamento mostra que cerca de 3 a cada 4 famílias são capitaneadas por mães solo, em sua maioria pardas e com idade entre 25 e 34 anos. Do total, 43% dos responsáveis por famílias com crianças de 0 a 6 anos não têm nenhuma fonte de renda fixa. Para 83% deles, o Bolsa Família é a principal fonte de renda. De Brasília, Thaísa Dias. Boletim
Boletim Diário. A Justiça Mineira incluiu 5 municípios do litoral capixaba na lista de atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015. Com a decisão, São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra e Fundão foram considerados afetados pelo desastre ambiental. O reconhecimento das áreas como sujeitas à reparação foi feito em 2017 e questionado pela Samarco, empresa responsável pela operação da barragem, e por suas controladoras, BHP Billiton Brasil e Vale. Agora, a Fundação Renova, organização criada para implementar e gerir os programas de reparação, será obrigada a estender ao litoral do estado do Espírito Santo as ações e programas previstos no termo de transação e ajustamento de conduta, sem necessidade de perícia ambiental para confirmar os impactos do acidente. É o que explica o procurador federal Lúcio Adriano Horta de Oliveira, da Advocacia Geral da União. O tribunal acatou os argumentos da AGU e demais instituições de justiça, no sentido que seria dispensável a realização de qualquer perícia, pois já é prova, por meio de estudos científicos bastante densos, de que o litoral do Espírito Santo foi efetivamente impactado pelos rejeitos de minério. E agora a Fundação Renova, que se negava a tanto, deve empreender medidas de reparação e compensação ao meio ambiente nesse ambiente costeiro do estado do Espírito Santo. O Ministério Público Federal afirmou que diversas perícias já foram feitas para averiguar a existência de impactos nos 5 municípios capixabas e também se manifestou sobre a validade da deliberação do Comitê Interfederativo, criado para acompanhar a implementação das ações de reparação após o rompimento da barragem em Mariana. O comitê é a última instância administrativa, com legitimidade para aplicar multas em casos de descumprimento das deliberações, e sua criação foi prevista no acordo entre União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as mineradoras. De acordo com o MPF, as mineradoras alegaram que o comitê não tem poder impositivo e não poderia reconhecer as áreas atingidas. Elas também pediram que fossem produzidas novas provas periciais, mas estas não serão necessárias por se entender que houve de fato um comprometimento ambiental comprovado naquela área. A Fundação Renova tem projetos em cerca de 40 municípios atingidos pelo desastre em Minas Gerais e no Espírito Santo. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Samarco informou que não comenta a decisão judicial. Com informações da Agência Brasil e reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Boletim Diário. O Congresso recebeu nesta semana a proposta que regulamenta a reforma tributária. O projeto de lei complementar já está na Câmara dos Deputados, aguardando definição de relator ou de relatores e comissões. Entre as novidades, a proposta unifica e simplifica os tributos e cria o sistema de cashback, quando a pessoa tem de volta parte do imposto pago por determinado produto. Mas o que a gente quer saber mesmo é como isso vai funcionar na prática. Eu sou a Priscila Mazenotti, repórter da Rádio Nacional, e converso sobre esse assunto com o economista e professor da Unifesp, André Roncaglia. André, veio essa história da regulamentação da reforma tributária, na prática acaba com 5 tributos e cria esse IVA dual que divide ali em CBS e IBS, mas como é que vai funcionar para o consumidor? Eu vou numa loja comprar um produto, e aí? Então vamos lá, a reforma tributária, ela está fazendo uma mudança bem profunda, com mais de centenas de leis que estavam desde os anos 60. Então, ela muda profundamente a maneira como o tributo vai ser cobrado da pessoa. Então, pegar ali uma pessoa que vai no supermercado comprar produto, o que muda para ela? Rigorosamente, nada. Nada. O que vai acontecer muito possivelmente é que vai baixar o preço de vários produtos, porque hoje os produtos eles carregam vários impostos que são cobrados muitas vezes ao longo de toda a produção, desde lá da fazenda até chegar ali no supermercado ou na feira, tem muito tributo sendo cobrado em cada produto. Então a ideia é que fique mais barato para o consumidor. O que a pessoa
vai notar quando ela fizer um pagamento. Em primeiro lugar, antes a gente não sabia o que a gente pagava de imposto e agora vai vir discriminado na nota fiscal, então você vai conseguir ver quanto que você paga de imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, que vai servir para estados e municípios, e quanto que você está pagando da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai servir para financiar o governo federal. Então, essa é a principal diferença, é que agora a gente vai ver quanto que a gente está pagando de imposto em cada item que a gente compra e, muito possivelmente, a gente vai ver uma redução do preço em vários produtos, que tem sido uma reclamação contínua da população, principalmente desde o final do ano passado, que é essa inflação dos alimentos, né, que está tornando mais difícil a vida das pessoas na hora de ir ao supermercado. Essa redução que você fala é justamente porque a carga média, ou até o ministro falou essa semana, 34%, vai cair agora para 26,5%. Isso. Essa carga média de 34, como diz o nome, ela é uma média. Mas tem produto em que a gente paga mais de 60%, né? Mais da metade do preço do produto é imposto. Então a ideia é que isso seja reduzido para essa carga que vai ficar aí entre 26 e 27,5, tá? E a gente pode explicar por que é um intervalo e não um valor fixo. Então, significativamente, vai ter uma redução no preço para as pessoas. E o propósito da reforma tributária de antemontar o consumidor é esse, é tornar a economia mais produtiva, mais eficiente e aumentar o poder de compra das pessoas, para que o valor do salário delas tenha um efeito maior na hora de comprar. Agora, no caso da população baixa renda, esse efeito vai ser maior ainda por conta da história do cashback? Exatamente. Então, olha, duas coisas são importantes para as pessoas que ganham pouco. Primeiro, a reforma tributária diminui a carga tributária que as pessoas de baixa renda pagam, porque hoje elas são as que mais pagam imposto. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem quase 60% de carga tributária quando ela vai comprar os bens. Enquanto uma pessoa que ganha acima de 20 mil reais, a carga tributária dela é menos de 10% na hora que ela vai comprar as coisas. Então, agora, com a mudança tributária, o quanto uma pessoa de baixa renda que ganha um salário mínimo vai cair de 60% para 48%, 47%. Assim, ainda é muito pesada, porque o problema em si é o quanto a pessoa ganha, né? A gente tem que melhorar o quanto que cada pessoa ganha ali na base da distribuição para que a carga tributária de consumo fique menor, que é o peso, né, dos impostos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas que estiverem nos programas de benefício social do governo, como Bolsa Família, o PPC, que estão registradas no cadastro único, que é o cadastro de todo o país, né, em que estão as pessoas que precisam desses benefícios. Essas pessoas, na hora que chegarem ali na ponta do caixa, quando ela der o CPF dela, registro dela, o computador automaticamente associa ela ao cadastro único e ela recebe uma parte do dinheiro de volta, na forma de um desconto, né, na compra dela, e ainda o que não está claro é se ela vai receber isso na hora, no momento que ela paga, ou se o governo federal depois vai depositar isso na conta dela. São exatamente esses elementos que ainda estão sendo discutidos, mas o que é impressionante e positivo para as pessoas de baixa renda agora é que elas definitivamente vão pagar menos, elas vão ter um benefício adicional na hora de fazer as compras. Mas para isso precisa estar no CAD único também, né? Precisa estar no cadastro único, e não é uma questão de voluntarismo, assim, sabe, de dificuldade que o governo está impondo. É porque se a pessoa não estiver no cadastro único, corre o risco de pessoas de alta renda chegarem ali na hora, né, de fazer a compra e terem um benefício a que elas não têm direito. Porque essa ideia do cashback é para devolver o dinheiro exatamente para as pessoas de baixa renda, que já têm uma carga tributária muito grande, elas pagam mais impostos na hora de consumir do que os mais ricos. Então é uma tentativa de diminuir essa diferença para que as pessoas de baixa renda possam pagar menos tributos. Isso já está decidido. O que falta, então, resolver agora, como você falou, é a forma como vai ser essa devolução, no momento ou se um depósito na conta da pessoa. Exatamente. Isso ainda não ficou claro, mas eu acho que isso é muito fácil de ser resolvido e o governo, muito em breve, já deve anunciar como isso vai ser feito. Tá certo, então, André. Obrigada pela sua entrevista aqui na rádio, tá bem? Tá bem, eu que agradeço, contem sempre comigo. Esse foi o economista André Roncaglia, que falou um pouco sobre a nova forma de tributação que vai entrar em vigor com a reforma tributária e o sistema de cashback. Boletim diário. De 10 horas e 28 minutos na Rádio Dimensão, a gente vai uma paradinha e volta logo na sequência. Já uma participação
Valete Bahia. Volto em antes. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pet Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. E vou trabalhar. Preciso ter energia, mas meses atrás eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tô de volta. Saúde também não pode parar. O tratamento de tuberculose tem cura. Que tal adotar um animal de estimação? Sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Dimensão. Boletim diário. E foi toda, eu quero um minuto no web rádio, não que está ouvindo aí. No boletim diário que agora as informações do nosso repórter Valete Bahia e está dando as notícias dessa segunda-feira. Boa noite para você, Alex. Boa noite para você acompanhando a Rádio Web Dimensão e o nosso boletim diário. Chega agora com notícias do sul e do Baixo Sul da Bahia. E falando em Baixo Sul da Bahia, a gente começa falando sobre o município de Maraú, que registrou no último final de semana, na última sexta-feira, o primeiro óbito por dengue no município. Maraú sempre esteve desfilando entre os municípios com casos de dengue muito alto. Inclusive, foi um dos primeiros municípios que receberam aqui na região vacinas para aplicar nas pessoas, no público-alvo, contra a dengue. Foi feita essa vacinação, mas infelizmente na última sexta-feira foi registrado o primeiro caso de morte em Maraú. Agora são 49 óbitos decorrentes da doença em todo o estado da Bahia. E ainda falando dessas doenças que são arboviroses, que são transmitidas por mosquitos, Camamu vive um problema sério. Hoje, em entrevista aqui à Nova Litoral FM, o prefeito de Camamu, Enoque Souza, informou que apenas em um final de semana foi atendido mais de 500 pessoas com virose
com dengue no município de Maraú. Isso causa no hospital, que é um hospital municipal, uma sobrecarga muito grande no atendimento, mas segundo ele, médicos estavam sendo contratados para ser plantonistas durante esse período. Amanhã, dia 30, o município de Nilo Peçanha, município que fica aqui também no Baixo Sul da Bahia, completa 151 anos de emancipação política e administrativa. E para celebrar a data, a Prefeitura promoverá missa solene na Igreja Católica, terá também ato cívico como o hasteamento das bandeiras no município, com o tema Nilo Peçanha, meu amor, em cada canto um encanto. A Prefeitura produzirá vídeos institucionais para que possam ser depois distribuídos pelas plataformas digitais. E na última sexta-feira, a Prefeitura de Maraú fez uma ação que foi nomeada de Bota Fora do Mosquito da Dengue, contra o mosquito da dengue. Foram feitos trabalhos em várias regiões de Maraú para acabar, ou pelo menos, Alex, tentar acabar com os focos da dengue no município de Maraú. Como nós falamos anteriormente, Maraú registrou o primeiro caso de morte e na última sexta-feira ocorreu também uma limpeza e esse mutirão no município de Maraú para tentar fazer com que onde tem focos do mosquito da dengue sejam e foram eliminados. Falando em Maraú, a canoísta Valonice Conceição, a Neta Canoa, é assim que ela gosta de ser chamada, Neta Canoa, foi recebida com muita festa no último sábado em Maraú, onde está morando há 5 anos, e ela mora e treina em Maraú, e ela faz parte da Associação Marauense de Canoagem. Alex, o que é que tem a ver essa notícia? A Neta Canoa, ela estava nos Estados Unidos, no Pan-Americano de canoagem e de velocidade nos Estados Unidos, no último final de semana, na última semana, e com o tempo que ela fez, de 47 segundos, 738 milésimos, ela conseguiu e garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. O Baixo Sul da Bahia tem uma representante nas Olimpíadas 2024 em Paris, na canoagem. A verdade também, seja dita, a região aqui, Maraú, Ubaitaba, Camamu, é uma região onde o esporte, a canoagem, é muito explorado. Inclusive, existem centros de canoagem aqui para divulgar e trazer novos talentos na canoagem da Bahia e do Brasil. Então, Maraú tem o Baixo Sul da Bahia, na verdade, né, tem uma representante na canoagem nas Olimpíadas da França em 2024, tá bom? Alex, a gente volta na quarta-feira, mesmo sendo feriado, na quarta-feira a gente volta aqui para trazer mais informações dentro do Boletim Informativo aqui na Rádio Web Dimensão. Direto do Baixo Sul da Bahia, repórter Alex Bahia. Até a próxima. De 8 horas e 8 horas e 36 minutos a 37, mandar aqui para o meu amigo Ailon, lá do Lisboa, que está acompanhando a gente aqui, o Vinícius e o Nuno Miranda, que está aqui também, tem uma passagem pelo nosso Instagram. Eu falei anteriormente, você pode também acessar o nosso WhatsApp aí, então 43 998 30 35 e aí a comentário. A gente devolveu a Alex pela participação dele. Obrigado, Alex. E até a quarta-feira. Mesmo tendo feriado, a gente vai estar aqui fazendo o plano. Ok? Agora, tem mais notícias para você. Boletim diário. Sabe aquelas chamadas telefônicas que a gente recebe o tempo todo com marketing e oferecimento de produtos e serviços que geralmente não interessam? Pois é, para dar um pouco de sossego aos consumidores, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou nesta sexta-feira novas medidas de combate ao disparo massivo de chamadas abusivas.
A iniciativa, que começa a vigorar no dia 1º de junho, tem o objetivo de aprimorar os limites estabelecidos em 2019, quando a Anatel lançou a plataforma Não Me Perturbe. Serão consideradas chamadas curtas todas aquelas completadas com duração de até 6 segundos, com desligamento na origem ou no destino. Anteriormente, eram consideradas chamadas curtas aquelas com até 3 segundos, e a partir daí elas eram direcionadas à caixa de mensagens. Também fica mantido o portal Qual Empresa Me Ligou, que tem o objetivo de possibilitar ao usuário a identificação de números de telefone cujo titular seja pessoa jurídica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Boletim Diário. 28 de abril é o Dia Nacional em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E é por isso que o mês que está prestes a acabar é lembrado com o Abril Verde, uma campanha do MPT, o Ministério Público do Trabalho, com o lema Adoecimento também é acidente do trabalho, conhecer para prevenir. A iniciativa pretende explicar à sociedade a importância de comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social. É o que explica a coordenadora nacional do MPT para a Saúde dos Trabalhadores, Silene Zimmermann. Em termos previdenciários, trabalhistas, fiscais, tanto as doenças relacionadas ao trabalho quanto os acidentes típicos, traumáticos, eles são considerados acidentes do trabalho. A coordenadora destaca os acidentes de trabalho mais comuns. As doenças e lesões osteomusculares, lesões por esforços repetitivos, ainda são as doenças que mais acometem os trabalhadores nos ambientes de trabalho. Nós temos situações das mais diversas que podem acometer esses trabalhadores, como tendinites, bursites, que são situações de dor persistente e que impedem muitas vezes a realização das atividades por esses trabalhadores. Silene lembra ainda dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Nós temos depressões, ansiedades relacionadas ao trabalho, nós temos situações de estresse pós-traumático, por exemplo, um trabalhador pode ser esmagado por uma máquina, pode ser atropelado no ambiente de trabalho, e os colegas que estão naquele ambiente, visualizando aquela cena, muitas vezes ficam expostos também aos impactos psicológicos dessa situação. Isso muitas vezes causa estresse pós-traumático e que pode vir a se tornar uma doença com afastamento nesses outros trabalhadores. Outros fatores, como assédios moral, sexual e eleitoral, além de jornadas diárias exaustivas, podem levar à doença mental. Mas é comum que o próprio empregado resista a admitir o problema por preconceito social ou constrangimento. Por outro lado, as empresas quase não notificam o INSS sobre as doenças mentais relacionadas ao trabalho, segundo a coordenadora do MPT. Tem alguns setores específicos que foram estudados, como, por exemplo, setor de frigoríficos, em que num período de 5 anos foram concedidos cerca de 3.200 benefícios pelo INSS para trabalhadores reconhecidamente vítimas de adoecimento mental relacionado ao trabalho, e enquanto que, apenas em 2 casos, as empresas reconheceram que aquele adoecimento teve relação com o trabalho. Quando o acidente de trabalho não é comunicado ao INSS, o empregado fica sem auxílio-doença e a sociedade é prejudicada. As políticas públicas de saúde do trabalhador, elas somente conseguem ser definidas e implementadas a partir de dados. Se a notificação dos acidentes e das doenças não acontecem, esses dados eles são precários e as políticas públicas ou elas não são implementadas ou são implementadas de forma ineficiente ou insuficiente. Para promover a saúde no ambiente de trabalho, a empresa precisa ouvir os empregados e atuar, não apenas para protegê-los dos riscos. Muitas vezes, as empresas priorizam o simples fornecimento de um EPI, de um equipamento de proteção individual. Por exemplo, para um risco ruído, uma máquina faz um grande ruído e se fornece um protetor auricular. Entretanto, a prioridade ela sempre deve ser por medidas que eliminem aquele risco ou neutralizem ao máximo aquele risco. No caso específico da máquina, o enclausuramento da máquina poderia muitas vezes reduzir o ruído a níveis toleráveis. Segundo o INSS, de 2012 a 2022, foram comunicados no país mais de 6 milhões de acidentes de trabalho, resultando em mais de 2 milhões de afastamentos e 25 mil mortes.
No mesmo período, os gastos com auxílios doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios acidente de trabalho chegaram a 136 bilhões de reais. Com reportagem de Elson El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Boletim Diário. De 8 horas e 42 minutos na Web Rádio Dimensão, eu acompanho agora também. Moradores de Piauí, presidente da Justiça, que recebe indenização da PERP após inundações em 2022. Em um caso emblemático de justiça e reparação, uma moradora de Piauí contestou na Justiça o direito da indenização pelo prejuízo causado pela cheia do Rio de Santos em dezembro de 2022. A inundação é resultado de aumento da vazão no relatório da barragem da Pedra localizada em Jequié e afetou várias áreas, prejudicando inúmeras famílias de até 11 anos. A moradora reside desde Carlos Borges, no tempo de Piauí, morreu em 9 de fevereiro de 2023, buscando compensação pelos danos materiais e morais sofridos na inundação. Os advogados Reni Ayala e Diego também, eles apresentaram a argumentação sólida, baseando na teoria de risco integral e estabelece a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental. Segundo a doutrina de superior Tribunal de Justiça, STF, STJ, a teoria aponta que a indenização é devida apenas pela existência da atividade que causou o prejuízo. Em admitir responsabilidade. Aí, a moradora de Piauí entendeu na justiça a indenização sobre o prejuízo causado lá em Piauí pela enchente de 2022, que fez várias vítimas e prejuízo incalculáveis. Moradores do Morro do Macaco comemoram a tirada de água potável na comunidade. A comunidade morava do norte, conhecida como Morro do Macaco, no Mandacaru, estão comemorando a tirada de água potável nas torneiras de suas residências. Após 2 décadas de luta para ter a rede de abastecimento de água potável e em todas as áreas do Morro do Macaco, a luta é acirrada ultimamente pela indignação humilhante, a ponto de ser necessário produzir vários vídeos pedindo o abastecimento por carros-pipas à comunidade. E para ter dignidade de ter servido com água potável da concessionária e de base. Foi preciso atuar na justiça para fazer cumprir a garantia o direito à água, mesmo diante de inúmeras promessas de prefeitos, vereadores, que apareceram para pedir voto depois da reeleição de a comunidade passar pelos velhos problemas em solução apresentada. Vale registrar a participação dos moradores líderes, a exemplo de Priscila Barça Nunes e Moni Mendes, e o líder comunitário Luciano Chocolate. Priscila Barça foi uma das primeiras moradoras que denunciou a falta de água e humilhação de mais de 50 famílias que passavam todos os meses implorando a prefeitura através da Secretaria de Serviços Públicos para liberar os carros de abastecimento.
aí, mais a notícia boa, a vitória dos moradores do Morro do Macaco. Bom, então a gente volta a entrar para vocês já muito mais informações, além, né, do grande destaque hoje, que foi aí a notícia que o GTN, mais uma vez, foi um destaque negativo, em área nacional, uma cidade mais violenta do país. Intervalo rapidinho, a gente volta em instantes, mas boletim diário aqui no Web Rádio Dimensão. Também ao Instagram. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Cedo, ajudo em casa e vou trabalhar. Preciso ter energia, mas meses atrás eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tô de volta. Sabe que também não pode parar? O tratamento de tuberculose tem cura. Ministério da Saúde. Ao adotar um animal de estimação. Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Boletim diário. De 4 horas e mais 52 minutos na Web Rádio Dimensão. Mandar um abraço para a Abril também, está aí acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência aqui em uma Web Rádio Dimensão. Bom, como foi repercutido na noite de ontem, domingo, a matéria aí da TV Record, que traz a seguinte matéria. A pequena região, no interior da Bahia, uma cidade mais violenta do país. Vamos acompanhar a matéria logo após o comentário do jornalista Marco Lima, que vai trazer para a gente essa triste realidade de fato que a cidade vive, né? Eu era
na verdade, não fica estudado, né? Como é a Boletim Diário. Rio de Janeiro, a cidade mais violenta do Brasil, fica no interior. A pequena Jequié, na Bahia, se tornou palco de uma guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas. E a reação da polícia deixou a população com ainda mais medo. Uma cidade sitiada, rodeada pelo crime. A gente sabe que Jequié em si, toda a cidade está violenta. Esta é Jequié, número 1 no ranking de cidades mais violentas do Brasil. Toda semana tinha pelo menos uma morte. Quase todo dia. A cidade fica no sudoeste da Bahia, a 360 quilômetros de Salvador. Os índices de criminalidade daqui superam em muito a média nacional. Mas como uma cidade tão pequena se tornou tão violenta? Se a gente olhar de cima, já começa a ter uma ideia. Jequié tem quase 40 bairros e aos poucos eles foram sendo dominados por facções. Existe hoje uma reorganização de fato geopolítica das organizações ligadas ao tráfico de drogas e armas, né? O tráfico de drogas trouxe as facções não só a Jequié, mas a toda a Bahia. O Estado entrou no radar das organizações criminosas pela sua localização privilegiada. Essa é a BR-116, rodovia que atravessa o Brasil do Nordeste até o Sul. Aqui na Bahia, essa estrada passou a ser usada mais por ser a principal rota para escoar a droga pelo país. Essas BRs assumem uma importância significativa para essa região, para fazer esse envio que vai para a Ásia, África e chega à Europa. João Vitor, de 21 anos, foi uma das vítimas dessa guerra urbana. O jovem sumiu em julho do ano passado. João Vitor foi para a igreja com a namorada. Deu 10 horas da noite e não chegou. O encontro aconteceu em Mandacaru, bairro dominado pelo PCC. O jovem morava na comunidade de Joaquim Romão, controlada pelo Comando Vermelho. A polícia passou a informação que por questão de ele morar em bairros diferentes. Ele mora no Alto Cemitério e estava namorando no Joaquim Romão, que são lideradas por facções diferentes. Mas ele não tinha envolvimento com tráfico nenhum. Particularmente em Jequié, o domínio das facções está diretamente relacionado à construção de um presídio na cidade, em 1999. Boa parte das ordens de crimes aqui do lado de fora parte de dentro dos presídios. Na condição do anonimato, um agente penitenciário falou sobre o risco que corre diariamente trabalhando no lugar conhecido como o Grande Barril de Pólvora de Jequié. É um medo que nunca passa, né? Porque o ambiente que a gente trabalha é muito pesado. Quantas facções existem lá dentro hoje? São várias. Porém, eles seguem duas principais. Que é a facção de São Paulo e a facção do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Os constantes confrontos dos criminosos com a polícia também fazem com que os números da violência não parem de crescer. Nesta temporada, o Repórter Record Investigação traz um raio-x da cidade mais violenta do país. Não é difícil saber qual facção comanda qual bairro aqui da cidade. O primeiro episódio do programa já está disponível e conta histórias de vítimas de um crime que ainda não foi tipificado no Brasil: o desaparecimento forçado. Só quem perde sabe. Eu não pude nem inteirar. Assista hoje, com exclusividade no Play Plus. Boletim Diário. A matéria brasileira ele pergunta, eu vi a matéria, né?
Porque é um comentário do radialista da cidade de Jequié, meu amigo, meu colega, Marco Lima, ele vai falar aí, ele vai dar sua opinião, dar sua visão imparcial sobre esse assunto. Não é a primeira vez que a cidade também é vista com mais maus olhos. Já teve história por parte de política e tudo mais, né? Então vamos acompanhar aí, depois horas, depois de 8 minutos, esse comentário aí, né? Vai até ultrapassar um pouquinho do nosso horário do programa hoje, mas é importante a gente veicular o pensamento dos nossos colegas de rádio da cidade de Jequié. Acompanhe. Boletim Diário. A notícia em nome da verdade. Ana Bronca. Verbo no WhatsApp da 93 FM. 921 93 30. 6h42 na Rádio 93 FM. Estamos aqui dialogando fora do ar sobre essa matéria da Rede Record. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte. Eu quero lhe ouvir. Situação em que expõe o município de Jequié e não só quero ouvir a nossa audiência, como também espero um posicionamento das autoridades do município. Mais uma vez, e agora mais uma vez a nível nacional, agora pela Rede Record de televisão, São Paulo, Jequié é exposta. Observe bem. Se por um lado a gente pode falar assim, não, é uma realidade. E o microfone Canguçu está aberto. Bom dia, Canguçu. Fica à vontade para poder interagir nesse diálogo. Se por um lado expõe uma realidade triste, onde se fala que o crime organizado tem se organizado cada vez mais para dominar o município, por outro lado, volta a apontar, aliás, a confirmar uma fragilidade do sistema de segurança. Fragilidade muito grande do sistema de segurança do nosso município, aliás, do nosso estado, no município de Jequié. Mas eu discordo veementemente de que estamos na cidade mais violenta do país. Eu discordo veementemente. Discordo disso. Nós temos sim fragilidade no sistema de segurança. Há investimentos, há boa intenção, há um trabalho que está em movimento crescente, ou seja, uma escalada. Mas eu discordo que Jequié seja a cidade mais violenta do país. E chama a atenção das autoridades mais uma vez para que se posicione. Porque se nós, jequiéenses, ficarmos de braços cruzados, só ouvindo falar que nós somos a pior cidade do país, e aí quando a gente fala, não é só a cidade violenta, não. Quem que vai investir numa cidade como essa? Eu não investiria um centavo. Se eu de longe, né? Eu estou dizendo assim, eu de longe, estou em São Paulo, empresário, industriário, alguma coisa nesse sentido, tivesse intenção de expandir meu comércio, meu negócio, e fosse lá buscar a informação sobre Jequié, a cidade mais violenta do país, eu desistiria na hora. Na hora. E você acha que tem outras pessoas também não estão desistindo de investir no município de Jequié por conta desta e de outras matérias? Desta e de outras realidades? Então eu quero te ouvir. Espero que o prefeito se pronuncie, se posicione. Espero que o judiciário se posicione. Espero que as forças de segurança, comandada aqui pela CIP, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, também se posicione. Mas não é para mim não. Não é contra a minha fala não. Porque às vezes o pessoal quer rebater a fala do repórter, do jornalista, do apresentador de rádio, do rádio jornal, mas não se posiciona contra o problema. Espero que alguém se levante, o Ministério Público, já falei, as instituições civis organizadas. Nós não temos mais conselho comunitário,
falo isso, não estou jogando a sujeira para debaixo do tapete, não. Eu estou falando, existe um problema? Existe. Existe violência? Existe. Existe uma organização do crime? Existe. Mas é resolvível. Resolvível. É possível resolver? É. Então, se movimenta. Pois não, Marcos. Bom dia, Massulino. Bom dia para você, ouvinte do GQ Urgente. Talvez a GQ não seja mais violenta e o título não possa definir a realidade da cidade. Essa matéria foi publicada já em 2023. GQ da Bahia é a cidade mais violenta do país. Ela pode não ser a mais violenta, mas que o que acontece com o GQ é o retrato do nosso país falido. É que hoje impera nos quatro cantos o tráfico de drogas, determinando, controlando e definindo quais são as pretensões do que eles querem. E aí, meu amigo, não é só simplesmente na base da bala do tráfico de drogas, não. Existem diversas outras participações nesse sistema chamado país, onde eles atuam e a sociedade sabe disso. Agora eu pergunto, desde quando o GQ foi rotulado, o que avançou? O que mudou? Quem é que teve a coragem de simplesmente ir para a imprensa ou falar sobre a situação, quais foram as medidas adotadas, o que mudou? A Secretaria de Segurança Pública pouco falou. O município praticamente ninguém falou. A segurança local também ninguém falou. Praticamente nem fala mais com a imprensa, alguns deles. Os outros poderes também ninguém falaram. Eu pergunto, você mora num país onde o tráfico de drogas impera ou não impera? Onde determina que participa das decisões no país, ou nós estamos falando mentira nesse Brasil? Então o título pode não condizer com a realidade, mas o resto das coisas que foram apresentadas na matéria, e eu fiz questão de assistir hoje pela manhã novamente, não foge da realidade, não. É claro que algumas pessoas envolvidas nesse contexto, nessa estrutura, mas não vão falar. Mas os pais de pessoas que perderam seus filhos, lá na matéria tem alguns relatos de senhoras. Mas um filho estava envolvido com tráfico, não interessa. As execuções que estão acontecendo aqui em GQ recentemente, com mais de 50 tiros, é normal? Se as pessoas foram assassinadas com 2, 3 tiros, chamam atenção, imagine agora com 50 tiros, com a arma sendo descarregada na cabeça de uma vítima. Então a gente volta ou poderá assumir uma posição ainda pior, de cidade mais violenta e também cidade mais violenta com crimes mais cruéis do país. Gente, é preciso refletir sobre a questão. É preciso debater. As audiências públicas que estão acontecendo, teve uma que debateu segurança pública, não teve? Teve uma que debateu segurança pública. Não sei qual foi o resultado dessa audiência. Eu não pude estar presente por força do trabalho. A audiência aconteceu no período da noite, eu não pude estar, estava aqui na emissora. Mas eu preciso ouvir isso, esses debates acontecerem nas escolas, nas universidades, nos clubes de serviço. Observe como dá resultado quando vocês se unem, quando nós nos unimos. Agora eu vou te dizer uma coisa, você que acredita muito em audiência pública, eu já disse várias vezes aqui que eu não acredito nisso. Diante dessa situação, desse cenário, desde o ano passado já não era para ter acontecido uma audiência pública na cidade de GQ com a presença da Secretaria de Segurança Pública? Já era para ter acontecido muita coisa, Campos. Muita coisa. Quando falava sobre a questão das conversas e quando a unidade traz resultado, observa a campanha do Rotary. Você observou a campanha do Rotary? Nós estamos falando, várias pessoas falando, cada um de um lado. Aí o Rotary resolve reunir todos, traz todos para um debate, inclusive para um jantar. E nesse jantar, debate-se a necessidade da duplicação da BR-116, a campanha Duplica que facilita, demonstrando aí nos quatro cantos a necessidade da duplicação da BR-116, que também é uma violência. Se o pessoal da Record e outras TVs
proativo. Mais uma pauta, porque a delegacia 10/3 é em Jequié. A delegacia toma conta entre porções, né, para até Milagres. É a 10/3, é aqui no município de Jequié. É a delegacia de Jequié. Então, assim, eu estou trazendo, não estou dando spoiler aqui para jornalista nenhum. Eu estou observando essa questão. Então, nós precisamos debater. Se buscarem as estradas estaduais, a estrada recentemente que nós estamos falando, essa estrada que passa aí por Sul, Maracás, vai até Pé de Serra, Planaltino, também aquela região, realmente tem sido um trecho de muitos acidentes, com mortes, acidentes gravíssimos. O que o jornalismo da Rádio 93 FM propõe nesta manhã é que as forças se unam, e poderia ser encabeçada aí pela própria prefeitura, que está preocupado com o São João, está, colocou os gigantes, falando das atrações, perfeito. Vai atrair turistas? Não sei. Diante de uma matéria dessa, a nível nacional, não sei. Se vocês não fizerem um movimento contrário ao que está sendo divulgado, talvez aí sim vai se fazer jus à fala de muita gente que quando fala, outro dia foi até o Reginaldo Barros que falou, vai queimar dinheiro. Se não fizer um movimento, e já esse movimento deveria ter sido feito há muito tempo, para ter hoje uma repercussão positiva, se fez, eu não tomei conhecimento, então peço aqui a devida venha. Se não vamos ter prejuízos, eu volto a dizer, prejuízos irreparáveis. Boletim diário. É igual no minuto aí a jornalista Marcolina e participou aqui com a gente. A gente é ele e Marcos também que fez aí o seu comentário, né? É lamentável a gente passar mais uma vez por essa, né? Daí como ele deu o retalho, daí não vai alternar o nacional, mas quando vai, infelizmente, é dessa maneira os piores números, né? Os piores matérias, né? Eu falo, daí tem investido tanto em cultura, poder ter daí tão normal, mas ninguém fala. Mas tem que fazer questão de falar sobre violência e outras coisas terríveis que acontecem aqui no município de Jequié. É que eu às 12 minutos rapidinho o esporte do seu programa boletim diário está no limite. Boletim diário. E vamos começar com os resultados de sábado, Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma ganhou o Vasco em São Januário por 4-0. O Atlético Mineiro foi até Cuiabá e venceu o time da casa por 3-0. Bahia, em Salvador, venceu o Grêmio por 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Amazonas ficaram no 0-0. Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto ficaram no 1-1. América Mineiro e Novo Horizontino, melhor para o Coelhão, que venceu por 2-0. Brasileirão Feminino, 4 jogos. O Grêmio goleou o Avaí Kinderman 6-0. Botafogo e Atlético Mineiro ficaram no 1-1. Real Brasília e Internacional também empataram 1-1. O América Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-1. Neste domingo, Série A do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o Botafogo no Maracanã, 2-0 para o Fogão. O Corinthians bateu o Fluminense na Neoquímica Arena por 3-0. O Cruzeiro tirou melhor para cima do Vitória, 3-1. Aí vem os empates da rodada: Fortaleza e Bragantino 1-1. Juventude e Atlético Paranaense 1-1. Internacional e Atlético Goianiense também empataram em 1-1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Curitiba venceu o Brusque 1-0. O Goiás bateu a Ponte Preta por 3-0. Brasileirão Feminino, 3 jogos. O Corinthians goleou o Fluminense 5-0. O São Paulo passou pelo Bragantino 2-1. E a Ferroviária venceu o Palmeiras por 2-1. Nesta segunda-feira,
Rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, encerramento com o clássico São Paulo e Palmeiras às 8 da noite. Pela Série B, teremos uma partida Mirassol e Ceará, e pelo Brasileirão Feminino a bola rola para Flamengo e Santos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Boletim Diário. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Lagi atau video tidak boleh dihadirkan para yang audiens atau mulai dipakai di dalam Instagram yang kita punya melalui bom akhirnya yang orang menjauh juga apa itu video dia cuma menjadi apa yang at orang mawat manual yang mengalami kalibaw amay menjadi boleh tinggal akhir berikut ketika berat patulung ia aman ia mau dia memperbaiki kita yang orang memperbaiki orang yang tadi enok berhal diminta. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na Rádio Dimensão. Para adotar um animal de estimação,